O cheiro de crisântemos brancos misturado ao café forte ainda pairava no ar quando Marina Silva notou que algo estava errado. Seu sogro, Carlos Oliveira, havia sido sepultado há apenas 3 horas, e a casa em Savassi, Belo Horizonte, ainda recebia os últimos visitantes que vinham apresentar condolências. Marina ajeitou o vestido preto e caminhou até o escritório onde Carlos guardava os documentos importantes. A gaveta estava entreaberta. Estranho, murmurou, sentindo um arrepio percorrer a espinha. Carlos sempre trancava aquela gaveta com uma pequena chave dourada que mantinha no chaveiro. Marina lembrava-se perfeitamente de tê-la visto ali pela manhã, quando ajudara a organizar os papéis para o funeral. Agora a gaveta estava vazia. Marina, você está bem? A voz de sua cunhada Juliana a fez-se sobressaltar. A mulher apareceu na porta do escritório segurando uma xícara de café e observando Marina com uma expressão que ela não conseguiu decifrar completamente. Juliana, você viu os documentos que estavam nesta gaveta? O testamento, as escrituras da casa, os papéis do banco. Marina sentiu a voz tremer ligeiramente. Que documentos? Juliana deu um passo para dentro do cômodo, sua expressão mudando para algo que parecia genuína preocupação. Papai sempre guardava tudo no cofre do banco, não sabia que mantinha papéis aqui em casa. Marina franziu o senho. Isso não estava certo. Na semana anterior, quando Carlos estava internado no Hospital das Clínicas, ele havia pedido especificamente para que ela trouxesse alguns documentos desta gaveta. Ela mesma os havia manuseado, lido o testamento, verificado as apólices de seguro. Tudo estava ali, organizadamente guardado em pastas Manila com etiquetas escritas à mão pelo próprio Carlos. Tenho certeza absoluta de que estavam aqui, insistiu Marina, sua voz ganhando firmeza. Papai me mostrou tudo na semana passada. Havia o testamento original, as escrituras desta casa, da chácara em Nova Lima, as apólices de seguro de vida, os extratos bancários do Banco do Brasil e da Caixa Econômica. Nossa Senhora, Marina, você deve estar confusa com toda essa dor. Juliana interrompeu, aproximando-se e colocando a mão no ombro da cunhada. Sei como é difícil perder um pai. Mas tenho certeza de que papai não guardava documentos importantes em casa. Ele sempre foi muito cuidadoso com essas coisas. Marina afastou-se gentilmente do toque. Alguma coisa na voz de Juliana, na forma como ela enfatizava certas palavras, fazia seu estômago se contrair. Ela conhecia Carlos há 15 anos, desde que se casara com seu filho João. O homem era meticuloso, organizador, mas também desconfiado do sistema bancário depois de ter perdido dinheiro numa falência nos anos 90. Ele sempre mantinha cópias de tudo em casa, em lugares seguros que apenas a família conhecia. Onde está João? Perguntou Marina, tentando manter a calma. Ele saiu com Marcos para resolver algumas questões no cartório. Você sabe como é, sempre tem alguma burocracia quando alguém morre. Juliana tomou um gole do café, observando Marina por cima da xícara. Eles devem voltar logo. Marina assentiu, mas algo continuava a incomodá-la profundamente. Caminhou até a janela e observou o movimento na rua. Alguns vizinhos ainda conversavam em pequenos grupos, compartilhando memórias de Carlos. Era uma cena reconfortante, mas não conseguia se livrar da sensação de que algo terrível estava acontecendo bem debaixo de seu nariz. Juliana, disse ela virando-se abruptamente. Você tem as chaves do carro do papai? A pergunta pareceu pegar a cunhada desprevenida. Juliana hesitou por uma fração de segundo antes de responder. Por que você quer saber? Porque Carlos me disse que guardava uma cópia de segurança de todos os documentos no porta-luvas do carro. Era uma mania dele, sempre ter um backup de tudo. Marina observou atentamente a reação de Juliana. A mulher empalideceu ligeiramente e suas mãos tremeram quase imperceptivelmente ao colocar a xícara sobre a mesa. Não sei onde estão as chaves, murmurou Juliana. Talvez João tenha levado. Mas Marina já não estava ouvindo completamente. Sua mente trabalhava rapidamente, conectando pequenos detalhes que havia ignorado antes.
Na semana anterior, quando visitara Carlos no hospital, ele havia mencionado estar preocupado com certas pessoas que andavam fazendo muitas perguntas sobre seus bens. Na época, Marina pensara que fosse apenas paranoia de um homem doente e medicado. Agora não tinha mais tanta certeza. Saiu do escritório determinada a encontrar as chaves do carro. Se Carlos realmente mantinha cópias dos documentos no veículo, ela precisava verificar se ainda estavam lá. Caminhou pela casa, cumprimentando brevemente os últimos visitantes que se despediam. Mas sua mente estava focada numa única coisa: descobrir o que havia acontecido com os documentos de herança. No corredor, quase tropeçou em Pedro Santos, um dos vizinhos mais antigos de Carlos. "Marina, meus pêsames novamente", disse o homem, segurando suas mãos com firmeza. Carlos era um homem bom. Sempre ajudou minha família quando precisamos. "Obrigada, Sr. Pedro. Ele realmente era especial. Posso te fazer uma pergunta?" Pedro baixou a voz e olhou ao redor para ter certeza de que ninguém estava ouvindo. Essa manhã, bem cedo, antes do velório começar, vi um carro estacionado aqui na frente. Não reconheci o motorista, mas ele ficou lá por um bom tempo. Achei estranho, porque geralmente só família e amigos próximos vêm antes das visitas oficiais começarem. Marina sentiu seu coração acelerar. "Que tipo de carro, Sr. Pedro?" "Conseguiu ver o motorista?" Era um Civic prata, placa de Belo Horizonte. O motorista era um homem jovem, talvez uns 30 e poucos anos. Ele ficou olhando para a casa como se estivesse esperando algo ou alguém. Marina agradeceu a informação e se despediu do vizinho. Mas sua mente estava agora em alerta máximo. Quem seria esse homem desconhecido? Por que estaria observando a casa na manhã do velório? E mais importante, isso teria alguma relação com o desaparecimento dos documentos? Decidiu verificar o carro de Carlos imediatamente. Dirigiu-se à garagem, esperando que as chaves estivessem no local óbvio, penduradas no pequeno gancho na parede, onde Carlos sempre as deixava. Mas quando abriu a porta da garagem, levou um choque que a fez cambalear. O carro não estava lá. A garagem estava completamente vazia, apenas com algumas ferramentas antigas penduradas nas paredes e uma mancha de óleo no chão onde o veículo costumava ficar estacionado. Marina apoiou-se na parede, sentindo uma onda de náusea. Isso definitivamente não era normal. Carlos havia parado de dirigir há apenas 2 meses, quando sua saúde se deteriorara. Mas sempre insistira em manter o carro na garagem. "Meu Deus!" sussurrou, tentando processar a informação. "Onde está o carro?" Voltou correndo para dentro da casa, procurando por João ou Marcos. Precisava de respostas e precisava delas imediatamente. Encontrou Juliana na cozinha, organizando os pratos e copos usados durante o velório. "Juliana, onde está o carro do papai?" Desta vez, Juliana não conseguiu disfarçar sua agitação. Deixou cair um prato que se espatifou no chão da cozinha. "Eu não sei. Talvez João tenha levado para o concerto?" "Você sabe que estava com alguns problemas mecânicos." Marina sabia que isso era mentira. Carlos havia mencionado especificamente na semana anterior que o carro estava em perfeitas condições mecânicas. Ele havia acabado de fazer a revisão completa numa oficina de confiança. Neste momento, ouviu o barulho de chaves na porta da frente. João e Marcos estavam voltando. Marina respirou fundo e se dirigiu à sala, decidida a obter respostas. Mas quando viu a expressão no rosto dos 2 homens, soube instintivamente que algo estava muito, muito errado. João evitou seu olhar e Marcos parecia agitado, nervoso. "Como foi no cartório?" perguntou Marina, tentando manter a voz casual. "Tudo resolvido", respondeu João rapidamente. "Não tivemos nenhum problema." Mas Marina notou que ele estava mentindo. Conhecia seu marido há 15 anos. Sabia exatamente como ele se comportava quando escondia algo. A forma como ele evitava olhá-la nos olhos, como suas mãos se mexiam nervosamente, como sua voz ficava ligeiramente mais aguda. "João", disse ela, decidindo ser direta.
Os documentos que estavam na gaveta do escritório desapareceram. E o carro do seu pai também não está na garagem. A reação foi imediata e reveladora. João empalideceu completamente. E Marcos deu um passo involuntário para trás. Juliana apareceu na porta da cozinha, ainda segurando os cacos do prato quebrado. Marina, começou João, sua voz tremulando. Precisamos conversar. E foi então que Marina soube, com uma certeza fria e terrível, que sua família, as pessoas em quem mais confiava no mundo, estava escondendo algo de extremamente grave. Senta aqui, Marina, disse João, indicando o sofá da sala onde, poucas horas antes, o caixão de Carlos havia sido velado. A ironia da situação não passou despercebida por Marina. Ali, no mesmo lugar onde haviam se despedido do patriarca da família, ela estava prestes a descobrir segredos que poderiam destroçar tudo o que restara. Marina permaneceu de pé, cruzando os braços. Prefiro ficar assim. Fala logo, João. Marcos se posicionou próximo à janela, como se estivesse vigiando a rua. Juliana havia se acomodado numa poltrona, ainda segurando nervosamente os cacos de porcelana entre as mãos. O silêncio se alongou por segundos que pareceram eternos, quebrado apenas pelo tic-tac do relógio de parede que Carlos tanto amava. O papai estava com problemas financeiros, começou João, sua voz mal passando de um sussurro. Problemas sérios. Marina sentiu como se o chão tivesse se movido sob seus pés. Que tipo de problemas? Ele sempre foi muito cuidadoso com o dinheiro. Dívidas de jogo, interrompeu Marcos, sua voz cortante. Papai tinha dívidas enormes com pessoas muito perigosas. Isso é impossível! Marina explodiu. Carlos detestava apostas. Ele sempre dizia que jogo era coisa de gente sem juízo. João suspirou profundamente e se sentou pesadamente no sofá. Marina, há coisas sobre meu pai que você não sabia. Que nenhum de nós sabia completamente. Na semana passada, quando ele estava no hospital, apareceram alguns. Cobradores. Cobradores? Marina sentiu sua voz falhar. Que tipo de cobradores? O tipo que não aceita desculpas, respondeu Juliana, finalmente falando. Sua voz estava estranhamente calma, quase fria. O tipo que fez questão de deixar muito claro o que aconteceria se as dívidas não fossem pagas imediatamente após o funeral. Marina se apoiou no encosto de uma cadeira, sentindo as pernas fraquejarem. Vocês estão me dizendo que o papai devia dinheiro para agiotistas? Não só agiotistas, disse Marcos, ainda olhando pela janela. Cassinos clandestinos, casas de apostas ilegais. A coisa era muito mais séria do que imaginávamos. Quanto? A pergunta saiu como um sussurro. João engoliu em seco antes de responder. Quase R$ 1.200.000. Marina teve que se sentar. O número era absurdo, impossível. Carlos vivia de forma simples. Dirigia um carro com mais de 10 anos, raramente saía para jantar fora, sempre reclamava dos preços no supermercado. Como poderia ter acumulado dívidas tão monumentais? Vocês têm certeza disso? Perguntou ela, ainda tentando processar a informação. Certeza absoluta, respondeu Juliana. Os cobradores mostraram os comprovantes. Assinaturas do papai, reconhecidas em cartório. Não havia como negar. Marina sentiu uma raiva fria começando a crescer no peito. E por que vocês não me contaram antes? Sou parte desta família há 15 anos. Tinha direito de saber. Porque sabíamos exatamente como você reagiria, disse Marcos, virando-se da janela para encará-la. Você tentaria encontrar uma solução legal, procuraria advogados, faria escândalo, e isso só tornaria as coisas piores para todos nós. Então vocês decidiram resolver as coisas roubando os documentos do papai? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Marina olhou de um para outro, esperando uma negação, uma explicação, qualquer coisa que fizesse sentido. Em vez disso, viu apenas olhares evasivos e expressões culpadas. Não foi roubo, disse João finalmente. Foram decisões necessárias para proteger a família. Decisões?
Marina se levantou abruptamente. Que decisões? O que vocês fizeram? Juliana colocou os cacos de porcelana sobre a mesinha de centro e olhou diretamente para Marina. Vendemos a chácara de Nova Lima e negociamos a venda desta casa. Marina sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Vocês fizeram o quê? Era a única maneira de quitar as dívidas e ainda sobrar alguma coisa para dividir entre todos, explicou João. Se esperássemos o processo normal de inventário, os credores teriam tempo de entrar na justiça e sequestrar tudo. Não restaria nada para ninguém. Mas vocês não tinham procuração, não tinham autorização legal para fazer isso. Marcos riu amargamente. Marina, você realmente acha que pessoas que emprestam dinheiro para apostadores se importam com autorizações legais? Eles queriam o dinheiro, ponto. E nós encontramos uma forma de conseguir esse dinheiro rapidamente. Como? Marina sentiu um frio no estômago. Como vocês conseguiram vender propriedades sem ter procuração? João e Juliana trocaram um olhar que Marina não conseguiu interpretar. Foi Marcos quem respondeu. Digamos que temos alguns contatos que facilitaram o processo. Marina compreendeu imediatamente. Vocês falsificaram documentos. Adaptamos a situação às nossas necessidades, corrigiu Juliana. E antes que você comece a nos julgar, saiba que fizemos isso para salvar todos nós. Essas pessoas não brincam, Marina. Elas deixaram muito claro que, se o dinheiro não aparecesse, começariam a cobrar da família. De toda a família. Incluindo você, adicionou Marcos, sua voz carregada de uma ameaça sutil. Marina sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Vocês estão me ameaçando? Estamos te explicando a realidade, disse João, levantando-se do sofá. Marina, essas pessoas sabem onde você trabalha. Sabem onde você mora. Sabem os horários que você costuma sair de casa. Elas fizeram questão de nos mostrar que sabem tudo sobre todos nós. Quando foi que eles procuraram vocês? 3 dias atrás, respondeu Juliana. No hospital, enquanto papai estava sedado. 2 homens muito educados, muito bem vestidos. Eles não gritaram, não fizeram escândalo. Apenas mostraram os papéis das dívidas e explicaram que tinham 48 horas após o funeral para receber o pagamento integral. Marina começou a andar de um lado para outro da sala, tentando processar todas as informações. E o carro do papai? Onde está o carro? Foi parte do pagamento, admitiu João. Eles levaram esta manhã, antes do velório começar. O homem que o vizinho viu. Provavelmente, confirmou Marcos. Eles foram muito discretos. Nada de escândalo, nada de confusão. Profissionais. Marina parou de caminhar e encarou os 3. Vocês percebem que cometeram vários crimes. Falsificação de documentos, venda de propriedade sem autorização legal, sonegação de bens de herança. Marina, interrompeu Juliana, sua voz adquirindo um tom perigosamente calmo. Você precisa decidir se está com a família ou contra a família. A forma como Juliana pronunciou essas palavras fez o sangue de Marina gelar. Havia algo na voz da cunhada, uma frieza que ela nunca havia percebido antes. O que vocês querem dizer com isso? João se aproximou dela, tentando tocar seu braço, mas Marina se afastou. Queremos dizer que o que foi feito, não há volta. Os documentos originais foram eliminados. As vendas foram efetivadas. O dinheiro foi pago. Agora todos podemos seguir em frente. E minha parte na herança? Você receberá sua parte, garantiu Marcos. Uma quantia justa, considerando as circunstâncias. Que circunstâncias? Eu deveria herdar 1/3 de tudo, de acordo com o testamento. O testamento original não existe mais, disse Juliana calmamente. E a situação financeira do papai tornou qualquer divisão complicada. Marina sentiu uma onda de náusea. Vocês destruíram o testamento? Adaptamos a realidade à situação, repetiu Juliana, usando a mesma frase estranha de antes. Nesse momento, Marina compreendeu que estava sozinha. As 3 pessoas em quem mais confiava no mundo haviam conspirado contra ela.
tomado decisões que afetariam drasticamente sua vida financeira, e ainda esperavam que ela simplesmente aceitasse tudo passivamente. "Preciso sair daqui", disse ela, dirigindo-se para a porta. "Marina, espera", chamou João. "Precisamos terminar essa conversa." "Não, não precisamos." Marina parou na porta e se virou para encará-los. "Vocês já decidiram tudo sem mim. Agora vou decidir algumas coisas sem vocês." "O que você vai fazer?" perguntou Marcos. E Marina não gostou nada do tom de sua voz. "Vou atrás da verdade", respondeu ela. "Vou descobrir exatamente o que aconteceu com as propriedades do papai, com os documentos, com tudo. E se descobrir que vocês me mentiram." "E se descobrir o quê?" interrompeu Juliana, levantando-se da poltrona. Marina olhou para a cunhada e pela primeira vez na vida sentiu medo dela. Havia algo nos olhos de Juliana, uma dureza que transformava completamente seu rosto familiar. "Vou à polícia", disse Marina simplesmente. "Não, não vai", respondeu Juliana. E sua voz estava tão fria que Marina sentiu como se a temperatura da sala tivesse caído 10 graus. "Como é que é?" "Você não vai à polícia, Marina. Porque se fizer isso, descobrirá que há coisas muito piores do que dívidas de jogo. Coisas que podem colocar toda a família em perigo real." Marina olhou para João esperando que ele contradissesse a esposa, que a defendesse, que mostrasse algum sinal do homem com quem havia se casado. Mas João apenas desviou o olhar como um covarde. "Que coisas?" perguntou Marina, embora não tivesse certeza de que queria saber a resposta. Juliana sorriu, mas não foi um sorriso reconfortante. Foi o sorriso de alguém que detinha informações perigosas. "Coisas que você vai descobrir se continuar fazendo as perguntas erradas para as pessoas erradas", disse ela. "Nossa Senhora, Marina, você realmente acha que tudo isso é apenas sobre dívidas de jogo e documentos falsificados?" E nesse momento, Marina percebeu que havia tropeçado em algo muito maior e mais perigoso do que imaginara. Algo que transformava sua família em estranhos e sua própria casa num campo minado. Marina saiu da casa caminhando rapidamente, sentindo os olhares dos três queimando suas costas. Suas mãos tremiam tanto que teve dificuldade para abrir a porta do seu próprio carro. Uma vez dentro do veículo, trancou todas as portas e ficou sentada por alguns minutos, tentando controlar a respiração e organizar seus pensamentos. Precisava de respostas e sabia exatamente por onde começar. Dirigiu até o Hospital das Clínicas, onde Carlos havia passado seus últimos dias. Se realmente houvera cobradores procurando por ele, alguém na equipe médica ou de segurança poderia ter visto alguma coisa. Marina conhecia bem o hospital. Trabalhara lá como técnica em enfermagem por 5 anos, antes de se casar com João. Estacionou o carro e se dirigiu ao setor de internação onde Carlos havia ficado. A enfermeira-chefe do turno da tarde, Conceição Ferreira, era uma velha conhecida. "Marina!" "Meus pêsames, querida", disse Conceição, abraçando-a afetuosamente. Seu Carlos era um paciente exemplar. Sempre educado, sempre agradecido. "Obrigada, Conceição. Posso te fazer uma pergunta sobre os últimos dias do papai?" "Claro, querida. O que você quer saber?" Marina hesitou por um momento, depois decidiu ser direta. "Houve alguma visita estranha? Pessoas que você não reconheceu como família ou amigos próximos?" Conceição franziu o senho. "Engraçado você perguntar isso. Na terça-feira, 2 homens vieram procurar por ele. Disseram que eram advogados, mas..." Ela baixou a voz e olhou ao redor para ter certeza de que ninguém estava ouvindo. "Não pareciam advogados coisa nenhuma." "Como assim?" "Bem vestidos demais, sabe? Ternos caros, sapatos importados, relógios que devem custar mais que meu salário de 1 ano. E tinham uma forma de falar. Como se estivessem acostumados a que as pessoas fizessem exatamente o que eles mandavam." Marina sentiu seu estômago se contrair. O que eles queriam? Disseram que precisavam que seu Carlos assinasse alguns papéis urgentes.
Questões legais que não podiam esperar. Eu expliquei que ele estava sedado, mas eles insistiram em ficar. Passaram mais de 1 hora no quarto dele. 1 hora? Mas se ele estava sedado? Pois é, disse Conceição, sua expressão se tornando preocupada. Eu passei pelo quarto algumas vezes e eles estavam lá, conversando entre si, mexendo nos pertences dele. Um deles estava fotografando documentos com o celular. Marina sentiu uma onda de raiva. E vocês permitiram isso? Marina, eles apresentaram uma procuração. Documentos que pareciam legais, com reconhecimento de firma, tudo certinho. Disseram que tinham autorização da família para tratar dos assuntos jurídicos do seu Carlos. Procuração? Que procuração? Conceição hesitou. Você não sabia? A procuração estava assinada por seu marido, João. Eu pensei que vocês estavam cientes de tudo. Marina teve que se apoiar na parede. João havia dado procuração para estranhos mexerem nos pertences de Carlos enquanto ele estava sedado no hospital? Isso não fazia sentido nenhum com a versão que ele havia contado em casa. Conceição, você se lembra de mais algum detalhe sobre esses homens? Lembro, sim. Um deles tinha uma cicatriz pequena na mão direita, bem aqui, disse ela, indicando a região entre o polegar e o indicador. E o outro usava um anel muito chamativo, dourado, com um símbolo que não reconheci. Que tipo de símbolo? Parecia uma cobra enrolada ao redor de uma espada. Muito elaborado. Marina agradeceu as informações e se despediu de Conceição. Mas sua mente trabalhava freneticamente. Uma procuração assinada por João, homens fotografando documentos, símbolos estranhos em anéis. Nada disso combinava com a história simplificada de dívidas de jogo que lhe haviam contado. Decidiu ir diretamente à fonte, o cartório onde João e Marcos supostamente haviam resolvido as questões burocráticas após o funeral. Se realmente haviam estado lá, haveria registros. O cartório Santos ficava no centro de Belo Horizonte, num edifício antigo, mas bem conservado. Marina conhecia a funcionária principal, Larissa Matos, de algumas transações imobiliárias que havia feito anos antes. Marina, que surpresa! Soube da morte do seu sogro. Meus pêsames, disse Larissa, recebendo-a com um abraço sincero. Obrigada, Larissa. Vim aqui para esclarecer algumas questões sobre os procedimentos que meu marido e cunhado fizeram hoje de manhã. Larissa pareceu confusa. Que procedimentos? João e Marcos não estiveram aqui hoje. Marina sentiu o chão desabar novamente sob seus pés. Como assim não estiveram? Eles disseram que vieram aqui resolver questões relacionadas ao inventário. Marina, querida, eu trabalho aqui há 15 anos. Conheço todos os procedimentos de inventário. E posso te garantir que nem João nem Marcos estiveram aqui hoje. Nem hoje, nem em nenhum dia desta semana. Tem certeza absoluta? Certeza total. Além disso, questões de inventário não podem ser resolvidas no dia do funeral. Existe todo um processo legal que leva semanas, às vezes meses. Marina se sentou numa cadeira, sentindo-se tonta. Larissa, se alguém quisesse falsificar documentos de transferência de propriedade, onde procuraria? Larissa baixou a voz e olhou nervosamente para os colegas. Marina, isso é uma pergunta muito perigosa. Por que você quer saber? Porque acho que alguém da minha família pode ter feito exatamente isso. Larissa hesitou por um longo momento antes de responder. Existem pessoas que fazem esse tipo de serviço. Mas não é barato e é extremamente arriscado. A pessoa precisa ter contatos muito específicos, conhecer pessoas que trabalham na área de, digamos, soluções alternativas. Que tipo de pessoas? O tipo de pessoas que você não quer conhecer, disse Larissa firmemente. Marina, se sua família se envolveu com esse tipo de gente, vocês estão em perigo sério. Esse pessoal não brinca. Marina agradeceu e saiu do cartório mais confusa e assustada do que antes. João e Marcos haviam mentido sobre onde estiveram. Haviam dado procuração para estranhos mexerem nos pertences de Carlos no hospital.
e aparentemente estavam envolvidos com falsificadores de documentos profissionais. Decidiu tentar uma abordagem diferente. Dirigiu-se à chácara de Nova Lima, que supostamente havia sido vendida. Se a venda fosse real, deveria haver novos proprietários ou pelo menos sinais de transação. A chácara ficava numa região rural bonita, cerca de 30 quilômetros de Belo Horizonte. Carlos havia comprado a propriedade nos anos 80 e sempre a mantivera como um refúgio da cidade. Marina conhecia bem o lugar. Havia passado muitos fins de semana ali com a família. Quando chegou ao portão da propriedade, levou um susto. Havia um carro estacionado em frente à casa. Um Civic prata com placa de Belo Horizonte. O mesmo carro que o vizinho Pedro havia descrito na manhã do velório. Marina estacionou a uma distância segura e observou. Podia ver movimento dentro da casa. Alguém estava lá, mexendo nas coisas. Pela janela, conseguiu distinguir a silhueta de um homem jovem, aparentemente fazendo algum tipo de inventário dos objetos. Seu primeiro impulso foi se aproximar e confrontar o invasor. Mas algum instinto de preservação a fez hesitar. Se esse homem estava conectado às pessoas perigosas que Juliana havia mencionado, uma confrontação direta poderia ser muito perigosa. Em vez disso, pegou o celular e começou a fotografar discretamente o carro e a propriedade. Se não podia agir imediatamente, pelo menos poderia documentar o que estava vendo. Foi então que notou algo que fez seu sangue gelar. Na mesa da varanda, claramente visível através da janela, estavam pilhas de documentos e papéis. E entre eles, reconheceu imediatamente uma pasta manila com a etiqueta manuscrita de Carlos, Seguros e Investimentos. Era um dos documentos que havia desaparecido da gaveta do escritório. Nesse momento, o homem dentro da casa olhou na direção do portão e a viu. Por alguns segundos, os dois se entreolharam através do vidro da janela. O homem era jovem como o vizinho havia descrito. Mas havia algo em seus olhos que fez Marina se sentir como uma presa sendo observada por um predador. Ele se moveu rapidamente em direção à porta da frente. Marina não esperou para ver o que ele faria. Ligou o carro e saiu dali o mais rápido possível, seu coração batendo descontroladamente. Pelo retrovisor, viu o homem sair da casa e anotar a placa do seu carro. Durante todo o caminho de volta para Belo Horizonte, Marina tentou processar o que havia visto. Os documentos de Carlos estavam na chácara, nas mãos de um estranho. Isso significava que a venda da propriedade era uma farsa, pelo menos por enquanto. Mas também significava que pessoas perigosas tinham acesso aos bens da família e sabiam exatamente quem ela era. Decidiu passar numa lan house no centro da cidade para fazer algumas pesquisas que preferia não fazer no seu computador doméstico. Havia aprendido o suficiente sobre segurança digital para saber que algumas investigações eram melhores conduzidas anonimamente. Na lan house, fez buscas sobre falsificação de documentos, vendas fraudulentas de propriedades e organizações criminosas que operavam em Minas Gerais. O que descobriu a fez perceber que havia subestimado drasticamente a gravidade da situação. Existiam organizações especializadas em soluções patrimoniais para pessoas com dívidas sérias, grupos que ofereciam serviços completos, desde a falsificação de documentos até a eliminação física de complicações. E todas as reportagens que encontrou mencionavam a mesma coisa. Uma vez que alguém se envolvia com esses grupos, sair da situação vivo se tornava um desafio. Marina imprimiu alguns artigos e saiu da lan house mais assustada do que nunca. Estava claro que sua família havia se envolvido com pessoas extremamente perigosas e ela própria agora estava na mira dessas pessoas. Quando chegou em casa, já era noite. A casa estava estranhamente silenciosa. Normalmente, após eventos familiares importantes, costumava haver movimento. Pessoas organizando coisas, conversando, compartilhando memórias. Entrou cuidadosamente, prestando atenção a qualquer som. Encontrou João na sala, sentado no mesmo sofá onde havia confessado parte da verdade algumas horas antes. "Onde você esteve?" perguntou ele sem levantar os olhos.
Descobrindo mentiras, respondeu Marina diretamente. João, vocês não estiveram no cartório hoje. João finalmente a olhou, e Marina viu algo em seus olhos que nunca havia visto antes. Medo puro e genuíno. Marina, você precisa parar de fazer perguntas. Por quê? Porque você tem medo do que eu possa descobrir? Porque tenho medo do que pode acontecer com você se continuar cavando. Marina se aproximou dele. João, me conta a verdade. Toda a verdade. O que realmente está acontecendo? João suspirou profundamente e finalmente a encarou. Marina, você se lembra quando eu te disse que papai devia dinheiro para agiotistas? Lembro. Eu menti. Ele não devia dinheiro para agiotistas. Marina sentiu um frio no estômago. Então, para quem ele devia? Para pessoas que fazem agiotistas parecerem santos. E nesse momento, Marina compreendeu que estava prestes a descobrir algo que mudaria completamente sua percepção, não apenas sobre Carlos, mas sobre toda a realidade que julgava conhecer. Senta, disse João, indicando o sofá ao lado dele. Sua voz estava diferente, mais pesada, como se carregar o peso dos segredos estivesse fisicamente exaurindo-o. O que vou te contar vai mudar tudo o que você pensa sobre esta família. Marina hesitou antes de se sentar. Parte dela não queria ouvir o que viria a seguir. Mas era tarde demais para voltar atrás. Já havia visto demais, descoberto demais. Papai não estava envolvido com apostas, começou João, evitando o olhar dela. Ele estava envolvido com lavagem de dinheiro. As palavras atingiram Marina como um soco físico. Como é que é? Há 5 anos, quando ele começou a ter problemas com a empresa de transporte, apareceu uma oportunidade de fazer dinheiro fácil. Alguém ofereceu para usar as contas bancárias dele, as propriedades, para limpar dinheiro de origem duvidosa. Marina se levantou abruptamente. João, você está me dizendo que o papai era um criminoso? Não um criminoso, protestou João. Ele era apenas um facilitador. Recebia dinheiro numa conta, transferia para outras contas, recebia uma comissão. Parecia simples, sem riscos. Nossa Senhora! Marina começou a andar de um lado para outro. E vocês sabiam disso. Descobrimos aos poucos. No início, pensávamos que ele tinha simplesmente encontrado um trabalho de consultoria bem remunerado. Ele sempre foi vago sobre os detalhes. Marina parou de andar e encarou o marido. Quando vocês descobriram a verdade? Há 6 meses, quando os empregadores do papai começaram a aparecer pessoalmente. Eles explicaram que a operação havia crescido muito, que precisavam de mais propriedades, mais contas bancárias. E vocês concordaram? João baixou a cabeça. Eles não pediram nossa opinião, Marina. Eles informaram que agora toda a família estava envolvida, querendo ou não. Marina sentiu uma onda de náusea. Que tipo de dinheiro eles estavam lavando? Tráfico de drogas internacional, sequestros, contrabando. O tipo de crime que aparece no noticiário nacional. Marina teve que se sentar novamente. A magnitude do que estava descobrindo era esmagadora. E o que aconteceu para que tudo saísse de controle? João respirou fundo antes de continuar. 3 semanas atrás, houve uma operação da Polícia Federal em São Paulo. Prenderam várias pessoas da organização, apreenderam computadores, documentos, contas bancárias. O nome do papai apareceu nos registros. Meu Deus! Os chefes da organização acharam que papai poderia colaborar com a polícia. Que ele seria um elo fraco que colocaria toda a operação em risco. Marina compreendeu imediatamente. Eles decidiram eliminá-lo. Não apenas eliminá-lo, disse João, sua voz mal passando de um sussurro. Eles decidiram eliminar toda a família. Não podiam correr o risco de deixar testemunhas. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo som do relógio de parede. Marina tentava processar a informação de que sua vida estava em perigo mortal devido ao envolvimento de Carlos com criminosos internacionais. Foi por isso que o papai morreu tão rapidamente no hospital? Perguntou ela, temendo a resposta.
João a olhou com uma expressão de profunda tristeza. Marina, papai não morreu de causas naturais. As palavras atingiram Marina como um raio. O que você está dizendo? Eu estou dizendo que eles o envenenaram. No hospital. Fizeram parecer uma complicação cardíaca, mas havia sinais. O médico achou estranho, mas não podia provar nada. Marina cobriu o rosto com as mãos. Por que vocês não me contaram? Por que me deixaram acreditar que ele havia morrido de morte natural? Porque queríamos te proteger. Quanto menos você soubesse, mais segura estaria. Segura? Marina riu amargamente. João, eu sou casada com você há 15 anos. Vocês realmente acharam que poderiam me manter fora disso? Tentamos negociar, disse João. Marcos, Juliana e eu nos encontramos com os chefes da organização. Oferecemos entregar todos os bens do papai, todas as propriedades, todo o dinheiro, em troca de nossas vidas. E eles aceitaram? Parcialmente. Disseram que se conseguíssemos transferir tudo rapidamente, sem envolver a polícia ou advogados, eles considerariam nos deixar vivos. Mas com condições. Marina teve um pressentimento terrível. Que condições? Teríamos que continuar prestando serviços para eles. Usar nossas identidades limpas para abrir novas contas, comprar novas propriedades, nos tornarmos funcionários permanentes da organização. E vocês concordaram? Não tínhamos escolha. João se levantou agitado. Marina, essas pessoas mataram papai num hospital público, cercado de médicos e enfermeiras, sem deixar rastros. Você acha que teriam algum escrúpulo em nos eliminar? Marina compreendeu que a situação era ainda pior do que imaginara. Não apenas sua família havia se envolvido com criminosos, mas agora eram efetivamente reféns desses criminosos. E eu? Qual é o meu papel nessa história toda? João hesitou antes de responder, e Marina soube que não gostaria da resposta. Eles querem que você case novamente. Como é que é? Com alguém da organização. Alguém que precise de uma identidade limpa, de uma esposa sem antecedentes criminais. Marina sentiu como se o mundo tivesse parado de girar. Vocês estão me vendendo para criminosos? Não é assim, Marina. É uma questão de sobrevivência para todos nós. E se eu recusar? A expressão no rosto de João lhe deu a resposta antes mesmo dele falar. Marina, essas pessoas não aceitam recusas. Nesse momento, Marina ouviu o som de carros parando na frente da casa. Não um carro, mas vários. João empalideceu completamente. Eles chegaram, sussurrou ele. Marina correu até a janela e viu 3 carros pretos estacionados na rua. Homens bem vestidos saíam dos veículos, caminhando calmamente em direção à casa como se fossem convidados esperados. Marina, disse João, sua voz tremendo. Você precisa se comportar exatamente como eles esperarem. Nossa sobrevivência depende disso. E se eu não conseguir? João a olhou com uma tristeza profunda. Então nenhum de nós verá o amanhecer. A campainha tocou. Um som aparentemente inocente que fez ambos estremecerem. João se dirigiu à porta com passos lentos, como um homem caminhando para o cadafalso. Marina o seguiu, sentindo como se estivesse num pesadelo do qual não conseguia acordar. Quando João abriu a porta, ela viu 2 homens impecavelmente vestidos, exatamente como Conceição havia descrito no hospital. Boa noite, disse o primeiro homem. Sua voz educada, mas carregada de autoridade. Esperamos não estar incomodando. Um deles usava o anel com o símbolo da cobra e da espada. O outro tinha uma pequena cicatriz na mão direita. De forma alguma, respondeu João, sua voz mal disfarçando o nervosismo. Entrem, por favor. Os homens entraram como se fossem donos da casa. Marina notou que ambos observavam tudo atentamente. As saídas, os móveis, as janelas. Profissionais avaliando um território. Vocês devem ser Marina, disse o homem do anel, voltando-se para ela com um sorriso que não chegava aos olhos.
Ouvimos falar muito sobre você. Marina não conseguiu responder. Sua garganta estava completamente seca. Esperamos que tenham tido tempo de explicar a situação para ela, continuou o homem. É sempre melhor quando todos compreendem exatamente onde estão. Explicamos, confirmou João rapidamente. O segundo homem, que havia permanecido calado, finalmente falou. Excelente! Então podemos proceder com os próximos passos. Marina encontrou sua voz. Que próximos passos? Os dois homens trocaram um olhar que não conseguiu interpretar. Bem, disse o homem do anel. Primeiro, precisamos resolver a questão dos seus questionamentos. Desta tarde, Marina sentiu o sangue gelar. Eles sabiam sobre suas investigações. Visitou o hospital, o cartório, a chácara, enumerou o segundo homem casualmente. Conversou com pessoas, fez perguntas, tirou fotografias. Isso demonstra um espírito investigativo admirável, acrescentou o primeiro. Mas também demonstra uma falta de compreensão sobre a gravidade da situação. Marina olhou para João, que estava pálido como um fantasma. Não queremos desencorajar sua curiosidade, continuou o homem do anel. Mas precisamos redirecioná-la de forma mais produtiva. O que vocês querem dizer? Queremos dizer, disse o segundo homem, que a partir de agora, você trabalhará diretamente para nós. E foi então que Marina compreendeu que sua vida, como a conhecia, havia acabado completamente. Trabalhar para vocês fazendo o quê? Perguntou Marina, tentando manter a voz firme apesar do terror que sentia. O homem do anel sorriu novamente, daquela forma que fazia sua pele se arrepiar. Você tem habilidades muito úteis, Marina. Experiência hospitalar, conhecimentos de procedimentos médicos, acesso a informações confidenciais. Não trabalho mais no hospital há anos. Mas mantém contatos, interveio o segundo homem. Como sua conversa desta tarde com Conceição Ferreira demonstrou. Marina sentiu um frio no estômago. Eles haviam acompanhado cada movimento seu durante todo o dia. Sabemos que você é inteligente, continuou o primeiro homem. Sua investigação hoje foi impressionante. Sistemática, lógica, eficiente. Exatamente o tipo de habilidade que procuramos. Para fazer o quê? Repetiu Marina. Para nos ajudar a identificar outros. Colaboradores em potencial, explicou o segundo homem. Pessoas em posições-chave que podem facilitar nossas operações. João se mexeu desconfortavelmente ao lado dela. Marina, eles estão oferecendo uma oportunidade. Silêncio, disse o homem do anel sem nem olhar para João. Sua voz estava ainda educada, mas havia uma firmeza que fez João recuar imediatamente. Marina, continuou ele, você tem duas opções. Pode se juntar à nossa organização voluntariamente, usando suas habilidades para nos ajudar a expandir nossas operações. Ou, ele deixou a frase no ar, mas o significado estava claro. E se eu escolher a primeira opção, o que acontece com minha família? Sua família continua viva e bem cuidada, respondeu prontamente. Vocês terão uma casa nova numa cidade diferente. Identidades novas, se necessário. Uma vida confortável. E se eu escolher não cooperar? O silêncio que se seguiu foi mais eloquente que qualquer ameaça verbal. Marina, disse o segundo homem, sua voz assumindo um tom quase paternal. Você parece uma mulher inteligente. Tenho certeza de que fará a escolha certa. Nesse momento, Marina ouviu passos no andar superior. Juliana e Marcos desciam as escadas, mas algo estava errado. Juliana vinha à frente e Marcos a seguia com uma expressão estranha no rosto. Quando chegaram à sala, Marina notou imediatamente que Juliana parecia diferente, mais confiante, mais à vontade. Como se a presença dos criminosos na casa fosse perfeitamente natural. Boa noite, disse Juliana calmamente, cumprimentando os dois homens como velhos conhecidos. Marina olhou de Juliana para os homens, depois para João e Marcos.
Algo não batia. A linguagem corporal, a familiaridade, a forma como todos interagiam. Há quanto tempo vocês se conhecem? Perguntou Marina, uma suspeita terrível começando a se formar em sua mente. Marina, disse Juliana, sentando-se calmamente numa poltrona. Há algumas coisas sobre nossa família que você ainda não sabe. O tom de voz de Juliana estava completamente diferente. Mais firme, mais autoritário, como se ela e não os homens estivesse comandando a situação. Que coisas? Juliana olhou para o homem do anel, que assentiu quase imperceptivelmente. Marina, você realmente achou que Carlos desenvolveu um problema de jogo do nada, aos 70 anos de idade? A pergunta atingiu Marina como um raio. O que você quer dizer? Quero dizer que não havia dívidas de jogo. Não havia agiotistas. Não havia sequer problemas financeiros. Marina olhou ao redor da sala, sentindo como se estivesse numa peça de teatro onde todos conheciam o roteiro, exceto ela. Então, o que havia? Havia uma operação muito lucrativa, respondeu Juliana calmamente. Uma operação que Carlos estava atrapalhando com seus escrúpulos morais. A verdade começou a se formar na mente de Marina como uma imagem terrível emergindo de uma névoa. Vocês mataram o papai. Nós facilitamos uma transição necessária, corrigiu Juliana. Carlos estava se tornando um risco para todos. Começara a falar sobre se entregar à polícia, sobre confessar tudo. Não podíamos permitir isso. Marina se levantou bruscamente. Juliana, você está me dizendo que envenenou seu próprio sogro? Estou dizendo que tomamos uma decisão difícil para proteger os interesses da família. Marina olhou para João esperando horror, indignação, qualquer sinal de que ele não era parte daquilo. Em vez disso, viu apenas resignação. Você sabia? Perguntou ela, sua voz mal passando de um sussurro. João não conseguiu olhá-la nos olhos. Marina, você não entende como essas coisas funcionam. Meu Deus, sussurrou Marina, vocês todos sabiam. Não todos, disse Marcos, falando pela primeira vez desde que havia descido as escadas. Eu descobri apenas na semana passada, quando eles me explicaram que eu poderia cooperar ou... Não. Marina olhou para o cunhado e viu medo genuíno em seus olhos. Marcos não era parte da conspiração original. Ele havia sido coagido, assim como ela estava sendo agora. E qual é exatamente o meu papel nessa história toda? Perguntou Marina, dirigindo-se diretamente a Juliana. Seu papel, respondeu Juliana, é continuar sendo Marina Silva, uma mulher limpa, sem antecedentes criminais, casada com João, morando numa casa respeitável em Belo Horizonte. A diferença é que agora você também será nossa funcionária. Fazendo o quê? O homem do anel se aproximou dela. Marina, hospitais são lugares muito úteis para nossas operações. Pessoas morrem lá todos os dias. Às vezes, pessoas que estão causando problemas para organizações como a nossa. A implicação era clara e terrível. Eles queriam que ela usasse seus conhecimentos médicos e contatos hospitalares para facilitar assassinatos. Eu jamais faria isso, disse Marina firmemente. Você faria, respondeu Juliana com uma certeza fria. Porque a alternativa é muito pior. Que alternativa? Juliana se levantou e caminhou até uma cômoda antiga, de onde retirou uma pasta que Marina reconheceu imediatamente. Era uma das pastas que havia sumido do escritório de Carlos. Esta pasta, disse Juliana, abrindo-a cuidadosamente, contém todos os seus dados pessoais. Onde você trabalhou, onde mora, seus horários, seus hábitos. Também contém informações sobre sua irmã Conceição, que mora em São Paulo com os 3 filhos pequenos. Marina sentiu o sangue gelar. Não envolvam minha irmã nisso. Não queremos envolver ninguém, disse o segundo homem. Mas você precisa entender que temos formas de garantir cooperação quando necessário. Conceição não tem nada a ver com isso. Exatamente, concordou Juliana. E queremos que continue assim.
Contanto que você seja uma funcionária modelo, sua irmã e os sobrinhos continuarão vivendo suas vidas normalmente em São Paulo. Marina compreendeu que estava completamente encurralada. Não apenas sua própria vida estava em risco, mas a vida de sua irmã e dos sobrinhos também dependia de sua cooperação. O que vocês querem que eu faça? O homem do anel sorriu, satisfeito. Por enquanto, apenas continue sua vida normal. Vamos te dar algumas tarefas simples no início. Informações sobre funcionários do hospital, horários de plantões, procedimentos de segurança. E depois? Depois, quando você provar que pode ser confiável, passaremos para tarefas mais específicas. Marina sabia que tarefas mais específicas significava participar de assassinatos. Eles estavam gradualmente a transformando numa assassina profissional. E se eu decidir denunciar tudo à polícia? Juliana riu. Marina, você realmente acha que não temos contatos na polícia também? Você acha que uma operação do nosso tamanho sobreviveria sem proteção oficial? O segundo homem confirmou. Temos amigos em posições muito altas, Marina. Desde delegados até juízes. Sua denúncia não chegaria nem a virar inquérito. Marina se sentou pesadamente no sofá, sentindo o peso da situação. Estava sendo forçada a se tornar cúmplice de uma organização criminosa internacional, sua família havia assassinado o próprio patriarca e não havia nenhuma autoridade à qual pudesse recorrer. Quanto tempo eu tenho para me decidir? Você já se decidiu, disse Juliana simplesmente. A partir de amanhã, voltará ao hospital como visitante voluntária. Vai se oferecer para ajudar na ala geriátrica. Observará, aprenderá, relatará. E se eu não aparecer? O homem do anel checou seu relógio caro. Às 10 horas da manhã, sua irmã costuma levar as crianças para a escola em São Paulo. É uma caminhada de 10 minutos da casa dela até a escola. Muitas coisas podem acontecer em 10 minutos numa cidade grande como São Paulo. A ameaça não poderia ser mais clara. Marina assentiu silenciosamente, sabendo que não tinha escolha. Excelente, disse o segundo homem, levantando-se. Então está tudo resolvido. Uma última coisa, disse Juliana, quando os homens se dirigiam para a porta. Marina, espero que você entenda que agora somos uma família diferente. Uma família que se protege mutuamente, que mantém segredos mutuamente, que trabalha junta para sobreviver. E se eu não conseguir me adaptar a essa nova família? Juliana a olhou com uma frieza que Marina nunca havia visto antes. Então você não será mais parte de família nenhuma. Após os homens saírem, a casa ficou em silêncio. João se aproximou de Marina, tentando tocar sua mão, mas ela se afastou. Marina, eu sinto muito. Não era para ter acontecido assim. Como era para ter acontecido, João? Vocês mataram seu próprio pai. Não tínhamos escolha. Se Carlos tivesse falado com a polícia, todos nós estaríamos mortos agora. Marina olhou para o homem com quem havia se casado 15 anos antes, esperando encontrar algum vestígio da pessoa que pensava conhecer. Em vez disso, viu apenas um estranho assustado e desesperado. João, disse ela calmamente, nosso casamento acabou. Marina, por favor, vou dormir no quarto de hóspedes. Amanhã começarei a fazer o que eles querem, porque não tenho escolha. Mas entre nós acabou tudo. Marina subiu as escadas, sentindo os olhares de todos queimando suas costas. No quarto de hóspedes, trancou a porta e se sentou na cama, tentando processar tudo o que havia descoberto. Sua vida havia se transformado num pesadelo em menos de 24 horas. Carlos estava morto, assassinado pela própria família. Ela estava sendo forçada a trabalhar para uma organização criminosa internacional. Sua irmã e sobrinhos estavam sendo usados como garantia de sua cooperação. E não havia absolutamente nenhuma saída. Ou havia? Marina pegou o celular e começou a pensar. Se a organização tinha contatos na polícia local, talvez tivesse que procurar ajuda em outro lugar. Polícia Federal, talvez. Ou organizações internacionais de combate ao crime. Mas primeiro precisava de provas.
provas que não pudessem ser negadas ou suprimidas por policiais corruptos. Olhou pela janela e viu que um dos carros pretos ainda estava estacionado na rua. Eles estavam vigiando a casa, garantindo que ela não tentasse fugir ou denunciar. Mas Marina havia aprendido algo importante nas últimas horas. Ela era mais corajosa e mais inteligente do que havia imaginado. E se conseguira descobrir parte da verdade em apenas um dia, talvez conseguisse descobrir o suficiente para destruir toda a organização. Começou a planejar. Se ia ser forçada a trabalhar para eles, usaria essa posição para coletar informações. Documentaria tudo, gravaria conversas, fotografaria documentos. E quando tivesse provas suficientes, encontraria uma forma de levá-las às autoridades certas, mesmo que isso custasse sua própria vida. Por que Marina Silva havia descoberto algo sobre si mesma naquele dia terrível? Ela preferia morrer lutando do que viver como escrava de assassinos. Marina acordou às 5 da manhã, após uma noite praticamente sem sono. Havia passado horas planejando cuidadosamente seus próximos movimentos. Se ia ser forçada a trabalhar para uma organização criminosa, usaria essa posição para coletar evidências contra eles. Desceu para a cozinha e encontrou Juliana preparando café, como se fosse um dia perfeitamente normal. "Bom dia, Marina", disse Juliana alegremente. "Dormiu bem?" Marina a observou, tentando entender como a cunhada conseguia manter uma fachada tão convincente de normalidade, após revelar ser uma assassina. "Como você consegue?" perguntou Marina. "Conseguir o quê? Agir como se nada tivesse acontecido. Como se você não tivesse acabado de admitir que envenenou o próprio sogro." Juliana continuou mexendo o açúcar no café, sua expressão permanecendo serena. "Marina, você precisa entender que Carlos estava nos colocando em perigo. Ele estava velho, assustado, falando sobre confessar tudo. Não podíamos permitir que destruísse as vidas de todos nós por causa de seus escrúpulos tardios." "Escrúpulos? Você chama de escrúpulos não querer ser criminoso? Chamo de escrúpulos colocar princípios abstratos acima da sobrevivência da família." Marina percebeu que estava falando com alguém que havia racionalizado completamente seus crimes. Juliana genuinamente acreditava que havia feito a coisa certa. "Juliana, há quanto tempo você trabalha para eles?" A cunhada hesitou por um momento. "Desde o início. Na verdade, fui eu quem apresentou a oportunidade para Carlos." A revelação atingiu Marina como um tapa. "Você trouxe isso para nossa família?" Trouxe uma oportunidade de enriquecimento que Carlos desperdiçou com sua consciência pesada. Marina compreendeu que Juliana não era apenas uma cúmplice. Ela era uma agente ativa da organização, possivelmente há anos. E João? Ele sabia desde o início? João descobriu gradualmente. No início, pensava que Carlos estava apenas consultando para empresários ricos. Quando descobriu a verdade, já estava profundamente envolvido. "E vocês decidiram me manter fora de tudo." "Queríamos proteger você", disse Juliana, mas havia algo em sua voz que soava falso. "Você sempre foi muito rígida em questões morais." Marina percebeu que proteger significava manter como trunfo. Ela era a única pessoa da família com reputação limpa, útil para futuras operações. Nesse momento, João desceu as escadas, parecendo ter dormido tão mal quanto ela. "Marina", disse ele hesitantemente. "Sobre ontem à noite. Eu queria explicar." "Não há nada para explicar", interrompeu Marina. "Você fez suas escolhas. Agora eu vou fazer as minhas." João a olhou com esperança. "Isso significa que você vai cooperar?" "Significa que vou sobreviver", disse Marina simplesmente. 2 horas depois, Marina estava no Hospital das Clínicas, falando com a coordenadora de voluntários sobre possibilidades de ajudar na ala geriátrica. Havia decidido que, se ia ser forçada a espionar o hospital, pelo menos tentaria descobrir informações que pudessem ser úteis contra a organização. "Que bom ter você de volta, Marina", disse a coordenadora.
Doutora Larissa Costa. Sempre precisamos de pessoas experientes para trabalhar com os pacientes mais idosos. Marina foi designada para ajudar no turno da tarde, exatamente o horário que lhe permitiria observar os procedimentos de segurança e conversar com funcionários diferentes. Durante a primeira semana, Marina trabalhou diligentemente como voluntária, ajudando pacientes, conversando com familiares, observando rotinas. Mas, secretamente, estava documentando tudo: nomes de funcionários, horários de plantões, procedimentos de acesso, protocolos de medicação. Na sexta-feira, recebeu uma ligação de um número desconhecido. Marina, aqui é Roberto, disse uma voz masculina que ela reconheceu como sendo do homem do anel. Como estão indo seus primeiros dias no hospital? Bem, respondeu ela cuidadosamente. Excelente. Hoje à noite você vai jantar conosco. Temos algumas questões para discutir. Não era um convite. Naquela noite, Marina foi levada pelos dois homens a um restaurante caro no centro de Belo Horizonte. O local estava cheio, mas eles foram conduzidos a uma mesa reservada numa área mais privativa. Marina, disse Roberto, estamos impressionados com sua adaptação ao trabalho voluntário. Obrigada. Agora precisamos que você comece a coletar informações mais específicas, disse o segundo homem, que havia se apresentado como Carlos. Ironicamente, o mesmo nome do sogro assassinado. Que tipo de informações? Roberto deslizou uma pasta sobre a mesa. Queremos que você identifique pacientes idosos sem família próxima, com patrimônio significativo. Marina abriu a pasta e encontrou formulários detalhados. Nome do paciente, idade, condição médica, situação familiar, bens declarados. Vocês querem que eu identifique alvos. Queremos que você identifique oportunidades, corrigiu Carlos. Pessoas solitárias que poderiam se beneficiar de assistência? Em seus momentos finais, Marina compreendeu imediatamente. Eles queriam usar sua posição no hospital para identificar idosos ricos e solitários que poderiam ser mortos sem levantar suspeitas, permitindo que a organização se apropriasse de suas propriedades. E se eu me recusar? Roberto mostrou-lhe uma fotografia no celular. Era sua irmã Conceição saindo de casa com as 3 crianças. Esta foto foi tirada esta manhã, disse ele calmamente. Às 8h15, horário de São Paulo. A mensagem estava clara. Eles tinham vigilância constante sobre sua família. Quantos nomes vocês querem? Para começar, 5, disse Carlos. Pessoas que provavelmente morrerão naturalmente nas próximas semanas. Isso nos dará tempo para preparar a documentação necessária. Marina assentiu, sabendo que não tinha escolha, mas mentalmente estava formulando um plano. Se eles queriam nomes, ela daria nomes, mas também coletaria evidências de suas intenções criminosas. Há mais uma coisa, disse Roberto, quando estavam terminando o jantar. Precisamos que você recrute outros colaboradores dentro do hospital. Outros colaboradores? Enfermeiros, técnicos, pessoas com acesso a medicamentos e equipamentos. Nossa operação está crescendo. Precisamos de uma rede mais ampla. Marina percebeu que estava sendo transformada numa recrutadora ativa para a organização criminosa. Como devo abordá-los? Cuidadosamente, respondeu Carlos. Comece com pessoas que têm problemas financeiros, dívidas, necessidades urgentes. Oferecemos soluções muito atrativas para esse tipo de problema. Durante o caminho de volta para casa, Marina gravou secretamente uma nota de voz no celular, documentando toda a conversa do jantar. Estava começando a construir um arquivo de evidências. Em casa, encontrou João esperando-a na sala. Como foi? Perguntou ele. Descobri que vocês me transformaram numa recrutadora de assassinos, respondeu ela diretamente. João desviou o olhar. Marina, eu sei que é difícil, mas... Difícil? Marina riu amargamente.
João, eles querem que eu identifique idosos para serem mortos. Querem que eu recrute funcionários do hospital para ajudar em assassinatos. Isso não é difícil, isso é monstruoso. É sobrevivência, disse uma voz atrás dela. Juliana havia descido as escadas silenciosamente. Juliana, vocês destruíram minha vida completamente. Nós salvamos sua vida, corrigiu Juliana. E a vida de toda a família, incluindo sua irmã e sobrinhos em São Paulo. Marina subiu para o quarto, trancou a porta e ligou o computador. Havia decidido que era hora de começar a procurar ajuda externa, mesmo que isso significasse risco de morte. Começou pesquisando organizações internacionais de combate ao crime organizado, formas de denunciar crimes de forma anônima, programas de proteção a testemunhas. Descobriu que existiam canais seguros para denunciar crimes internacionais, organizações que poderiam investigar independentemente da polícia local. Mas também descobriu algo terrível. Ao pesquisar sobre a organização para a qual estava sendo forçada a trabalhar, encontrou notícias sobre casos similares em outras cidades brasileiras. Famílias inteiras que haviam desaparecido após tentarem denunciar a organização. Marina compreendeu que estava lidando com pessoas que não tinham escrúpulos em eliminar testemunhas, mesmo que isso significasse massacrar famílias inteiras. Mas também compreendeu outra coisa. Se conseguisse reunir evidências suficientes e entregá-las às autoridades certas, simultaneamente em múltiplas jurisdições, talvez conseguisse expor a organização antes que pudessem silenciá-la. Começou a elaborar um plano complexo. Durante as próximas semanas, coletaria evidências detalhadas sobre a organização, documentaria todos os crimes que presenciasse, identificaria outros colaboradores forçados que poderiam testemunhar. E quando tivesse informações suficientes, executaria uma denúncia coordenada que atingiria a organização em múltiplos pontos simultaneamente, tornando impossível suprimir todas as investigações. Era um plano extremamente perigoso que provavelmente custaria sua vida. Mas Marina havia decidido que preferia morrer, tentando destruir a organização do que viver como sua escrava pelo resto da vida. 3 semanas depois, Marina havia se tornado uma especialista em viver uma dupla vida. Durante o dia, trabalhava como voluntária exemplar no hospital, coletando discretamente as informações que Roberto e Carlos exigiam. À noite, documentava meticulosamente cada crime que presenciava, cada conversa que ouvia, cada evidência que conseguia obter. Havia identificado 12 outros funcionários do hospital que estavam sendo coagidos pela organização. Enfermeiros com dívidas de cartão de crédito, técnicos com filhos precisando de cirurgias caras, médicos com vícios em drogas. Todos foram recrutados da mesma forma que ela, através de ameaças veladas às suas famílias. Marina também havia descoberto algo que a fez perceber a verdadeira dimensão da operação. A organização não estava apenas operando em Belo Horizonte. Havia células similares em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e outras cidades grandes. Eram centenas de hospitais infiltrados, milhares de funcionários coagidos. Numa quinta-feira à tarde, enquanto ajudava uma paciente idosa a se alimentar, Marina recebeu um recado que a fez gelar. Sua irmã em São Paulo está com problemas. Precisa de sua ajuda urgente. Correu para um local privativo e ligou para Conceição. Marina, graças a Deus você ligou, disse sua irmã, sua voz tremulando de pânico. Aconteceu algo terrível. O que foi? Ontem à noite, 2 homens apareceram aqui em casa. Disseram que você estava devendo dinheiro para eles, que se você não pagasse, eu e as crianças pagaríamos o preço. Marina fechou os olhos, sentindo uma onda de náusea. A organização estava escalando a pressão. Conceição, você e as crianças precisam sair de São Paulo imediatamente. Como assim? Marina, do que você está falando? Não posso explicar pelo telefone. Mas vocês estão em perigo real.
Vão para a casa da tia Rosana no interior. Hoje mesmo. Marina, você está me assustando. Conceição, me escuta. Pega as crianças, algumas roupas e vai embora agora. Não volta para casa por pelo menos um mês. Eu explico tudo depois. Marina desligou o telefone sabendo que havia pouco tempo. Se a organização estava ameaçando diretamente sua irmã, significava que suspeitavam de sua lealdade. Talvez tivessem descoberto que ela estava coletando evidências. Precisava acelerar seu plano. Naquela noite, em vez de voltar para casa, Marina dirigiu até uma lan house no centro da cidade. Havia chegado a hora de executar a denúncia coordenada que vinha planejando. Nos últimos dias, havia estabelecido contato com 3 organizações diferentes: a Polícia Federal Brasileira, a Interpol e o FBI americano, já que havia evidências de que a organização operava internacionalmente. Havia criado contas de e-mail anônimas e preparado dossiês completos sobre as operações criminosas. Enviou simultaneamente para os 3 órgãos gravações de conversas com Roberto e Carlos, fotografias de documentos falsificados, lista completa de funcionários coagidos em hospitais, detalhes sobre assassinatos planejados e executados, informações sobre a rede de lavagem de dinheiro, evidências do envenenamento de Carlos Oliveira. Depois de enviar as denúncias, Marina fez mais uma coisa. Gravou um vídeo detalhado explicando tudo o que havia descoberto e programou para ser automaticamente enviado para jornalistas de investigação, caso ela desaparecesse ou morresse nas próximas 48 horas. Quando chegou em casa, às 11 da noite, encontrou Roberto, Carlos, Juliana e João esperando-a na sala. A expressão nos rostos deles deixou claro que sabiam exatamente o que ela havia feito. Marina, disse Roberto, sua voz perigosamente calma. Precisamos conversar. Sobre o quê? Sobre sua visita à lan house esta noite. Sobre os e-mails que você enviou. Sobre seu projeto de se transformar numa heroína. Marina tentou manter a compostura, mas sabia que havia sido descoberta. Não sei do que vocês estão falando. Carlos riu. Marina, você realmente achou que não tínhamos vigilância eletrônica sobre você? Sabemos de cada site que visitou, cada e-mail que enviou, cada movimento que fez. Então, por que não me impediram? Porque queríamos ver até onde você iria, respondeu Juliana. E também porque queremos que você compreenda que suas ações têm consequências. Roberto mostrou-lhe uma fotografia no celular. Era Conceição e as 3 crianças sendo escoltadas por homens desconhecidos. Sua irmã achou que poderia se esconder na casa da tia Rosana, disse ele. Que ingenuidade! Marina sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Se vocês machucarem minha irmã, se nós machucamos sua irmã, interrompeu Carlos. Marina, você que a colocou em perigo com suas ações irresponsáveis. O que vocês querem? Queremos que você desfaça o que fez, disse Roberto. Contate os órgãos para os quais enviou as denúncias. Diga que era tudo mentira, produto de um surto psicótico após a morte de seu sogro. E se eu fizer isso, vocês libertam minha irmã? Se você fizer isso de forma convincente, consideraremos liberar sua irmã, corrigiu Carlos. Mas há condições. Que condições? Juliana se levantou e caminhou até ela. A condição é que você compreenda definitivamente que agora é nossa propriedade. Não mais uma funcionária relutante, mas uma agente ativa e entusiasta. O que isso significa? Significa, disse Roberto, que amanhã você vai ajudar pessoalmente na eliminação de um dos idosos que identificou. E vai fazer isso sorrindo. Marina compreendeu que havia chegado ao momento final. Eles não estavam mais satisfeitos com sua cooperação passiva. Queriam transformá-la numa assassina ativa. E se eu me recusar? Carlos mostrou-lhe outra fotografia. Eram as 3 crianças, sobrinhos de Marina, amarradas numa sala escura. Então começaremos eliminando o mais novo, disse ele casualmente.
O pequeno tem 6 anos, certo? Idade terrível para morrer. Marina fechou os olhos, sentindo o peso da situação. Havia tentado ser esperta, havia tentado lutar contra a organização, mas eles estavam sempre um passo à frente. Está bem, disse ela finalmente. Eu faço o que vocês querem. Excelente, disse Roberto. Amanhã, às 9 da manhã, você estará no quarto 312 do hospital. Há um paciente lá, Sr. Augusto Pereira, 82 anos, sem família. Você vai administrar a ele uma injeção especial. Que tipo de injeção? Juliana lhe entregou uma seringa pequena. Algo que vai fazer parecer um ataque cardíaco natural. Marina pegou a seringa, sentindo como se estivesse segurando sua própria alma. E depois disso? Depois disso, você será oficialmente uma de nós, disse Carlos. Uma assassina profissional. E sua irmã e sobrinhos poderão voltar para casa em São Paulo. Marina assentiu, sabendo que não tinha mais escolhas. Mas durante toda a noite, enquanto fingia dormir, Marina elaborou um último plano desesperado. Se ia ser forçada a cometer um assassinato, pelo menos garantiria que isso resultaria na destruição completa da organização. Na manhã seguinte, chegou ao hospital às 8h45. Dirigiu-se ao quarto 312, onde encontrou o Sr. Augusto Pereira dormindo peacefully. Era um homem frágil, de cabelos brancos, que respirava com dificuldade. Marina olhou para a seringa em sua mão. Uma parte dela considerou realmente aplicar a injeção. Era apenas um idoso que morreria em questão de semanas mesmo, e isso salvaria a vida de sua irmã e sobrinhos. Mas então lembrou-se do que Carlos havia lhe dito. Este era apenas o começo. Depois do Sr. Augusto, haveria outros. Dezenas de outros. E ela se tornaria uma máquina de matar a serviço de criminosos. Em vez de aplicar a injeção letal, Marina fez algo diferente. Aplicou no Sr. Augusto uma injeção de soro fisiológico, completamente inócua. Depois, pegou a seringa original e a escondeu numa bolsa especial que havia preparado. Em seguida, fingiu que o homem havia morrido. Gritou por ajuda, chamou os médicos, encenou perfeitamente uma cena de morte súbita por ataque cardíaco. Mas secretamente havia preservado a evidência mais importante: a arma do crime que a organização pretendia usar. Durante o tumulto que se seguiu à morte do Sr. Augusto, Marina conseguiu sair do hospital sem ser notada e dirigir diretamente à sede da Polícia Federal em Belo Horizonte. Entregou pessoalmente a seringa com o veneno, junto com todas as evidências que havia coletado nas últimas semanas. Preciso falar com o agente responsável por crimes internacionais, disse ela à recepcionista. Tenho informações sobre uma organização que está assassinando pessoas em hospitais brasileiros. 2 horas depois, Marina estava numa sala de interrogatório, contando toda a história para 3 agentes federais. A seringa estava sendo analisada no laboratório, e as evidências que ela havia fornecido estavam sendo verificadas. Marina, disse o agente principal, você compreende que sua vida está em perigo extremo? Esta organização não hesitará em eliminá-la assim que descobrirem o que você fez. Eu sei, respondeu ela. Mas também sei que minha irmã e sobrinhos estão sendo mantidos reféns. E sei que se eu não agir agora, centenas de pessoas inocentes continuarão morrendo. Vamos fazer o seguinte, disse o agente. Vamos executar uma operação coordenada hoje mesmo, simultaneamente em várias cidades. Mas você precisa ficar em proteção policial até isso terminar. E minha irmã? Já temos agentes a caminho do local onde ela está sendo mantida. 6 horas depois, a operação foi executada. Roberto, Carlos e mais de 40 membros da organização foram presos simultaneamente em 5 cidades diferentes. Juliana foi presa em casa, assim como João e Marcos. Conceição e as crianças foram libertadas ilesas de uma casa no interior de São Paulo. A investigação que se seguiu revelou que a organização havia sido responsável por mais de 200 assassinatos em hospitais brasileiros nos últimos 3 anos, além de operações de lavagem de dinheiro
que movimentavam milhões de reais por mês. Marina passou 2 meses em proteção policial, até que todos os membros da organização fossem presos e julgados. Quando finalmente pôde retomar sua vida, descobriu que havia se tornado uma pessoa completamente diferente. A mulher que havia acordado na manhã do funeral de Carlos, preocupada apenas com documentos de herança desaparecidos, não existia mais. Em seu lugar, havia uma mulher que sabia exatamente do que era capaz quando confrontada com o mal absoluto. Marina decidiu usar essa experiência de forma construtiva. Tornou-se uma consultora especializada em identificar e combater infiltrações criminosas em hospitais. Trabalhou com autoridades nacionais e internacionais para desenvolver protocolos de segurança que impedissem organizações criminosas de coagir funcionários hospitalares. Sua irmã, Conceição, mudou-se para Belo Horizonte com as crianças e juntas construíram uma nova vida baseada na verdade e na confiança mútua. João, Juliana e Marcos foram condenados por associação criminosa e participação em homicídio. Durante o julgamento, Marina testemunhou contra eles, sentindo uma mistura de tristeza e alívio. "Vocês destruíram nossa família", disse ela no tribunal, "mas não conseguiram destruir minha capacidade de distinguir o certo do errado." 2 anos depois, Marina recebeu uma carta na prisão. Era de uma funcionária de hospital em Recife, relatando suspeitas sobre uma nova organização criminosa tentando infiltrar hospitais no Nordeste. Marina sorriu, pegou o telefone e ligou para a Polícia Federal. Havia encontrado sua verdadeira vocação: proteger pessoas inocentes de predadores que usavam confiança e vulnerabilidade como armas. E descobriu que, por mais terrível que tivesse sido sua experiência, ela havia resultado em algo bom. Uma pessoa mais forte, mais consciente, mais determinada a lutar pela justiça. Às vezes pensava em Carlos e se perguntava o que ele pensaria sobre como tudo havia terminado. Acreditava que ele ficaria orgulhoso. Afinal, ela havia honrado sua memória fazendo a coisa certa, mesmo quando isso custara quase tudo o que tinha. Marina havia aprendido que família verdadeira não é determinada por sangue ou casamento, mas por quem está disposto a sacrificar tudo para proteger inocentes. E havia aprendido que, mesmo nas situações mais desesperadoras, sempre existe uma escolha entre se render ao mal ou lutar pela justiça. Não importa o preço.